A força dos nossos ancestrais. Eu sou Marie, da Relação Sistêmica. A gente vai entrar agora com uma entrevista, é um bate-papo informal que eu fiz com a Valéria. A Valéria vai compartilhar conosco uma transformação que aconteceu a partir de uma dinâmica onde ela viu com carinho os seus ancestrais que eram descendentes, né? Ela é descendente de africanos, tá? Eles vieram para o Brasil e vieram como escravos. E numa das dinâmicas, a questão da história dela veio à tona e foi muito bonito compartilhar do que ela conseguiu transformar e entender, né? Como que essa vida que os seus ancestrais tiveram influenciava, né? Porque a gente continua sendo influenciado, mas a forma que ela via, como influenciava a vida dela e como isso ela toma a força desses ancestrais escravos, né, que foram escravos, para o dia a dia. Então, a força que ela traz dessa potência, né, do que eles fizeram lá atrás e como isso interfere na sua vida hoje. Então, a gente vai começar agora. Val, obrigada. Assim, eu estou com aqui a Valéria, ela participou da maratona, né? E a gente pediu para Val dividir com a gente o que aconteceu numa das dinâmicas da maratona. Por quê? Porque hoje, né, é Dia da Consciência Negra, então a gente vai divulgar esse vídeo no Dia da Consciência Negra, tá, Val? E o que eu queria que as pessoas pudessem ver? O quanto a nossa vida também carrega de influência dos nossos ancestrais. E naquela dinâmica que a gente fez, eu achei que foi muito bonito, porque não foi com o tema específico, né, de consciência negra, dos ancestrais. O tema qual era? Era algo que nos incomodava, né, ou no físico, ou com doença, ou com situações que se repetiam, então falência, pessoas que se separam, traições, né? E a gente ia ver o porquê, né, de onde começou esta situação, ou uma doença, ou algo que nos incomodava ou que nos trazia dor, né? E eu lembro que eu até perguntei especificamente para você, né, Val? Eu falei assim, Val, mas você não tem nada que você queira ver, né? E aí, se você puder compartilhar conosco o que aconteceu, é isso que eu queria compartilhar com as outras pessoas no dia de hoje, que é o Dia da Consciência Negra. Ok, tudo bem, Maria? Olha só, realmente, no dia que a gente fez a dinâmica, antes ali, quando a gente estava comentando como seria a dinâmica, você fez com que a gente pensasse em algo que nos incomodasse e que isso aparecesse em várias pessoas da nossa família, em vários momentos da nossa família, e para mim não vinha nada assim, sabe? Claro que eu já estava no nível da maratona também, que eu já estava entendendo várias coisas, e na hora eu fiquei muito na dúvida, eu não sabia o que colocar, porque realmente não tinha nada que aparecesse para mim assim, que fosse uma coisa que incomodava por várias que acontecesse com várias pessoas na família, né? Por várias gerações. E eu realmente não vinha nada, assim, não era uma coisa que eu tinha consciência. Não, era uma coisa que, olha só, eu vivi uma dinâmica em que a família passa por isso em várias gerações e era uma coisa que eu não tinha consciência até aquele momento. Isso que me chamou muita atenção e para mim foi muito forte a experiência, assim, né? Quando começou a dinâmica, eu realmente comecei a me concentrar, né? Porque na hora a gente fica muito racional. E para a gente sentir todas essas dinâmicas, a gente tem que ser muito emocional. Né? E aí eu comecei a sentir, disse, vou deixar meu corpo falar, né? Vou deixar meus pensamentos virem e meu corpo falar. E começou a vir muitas coisas, assim, coisas que aconteceram na minha família, mortes, situações de depressão, e passou, assim, na minha frente a questão da visão. Né? E quando passou, me chamou muita atenção, porque aí passou aquela história, passou bem assim a minha mãe, né, de óculos assim na minha frente, aí passou, comecei a ver eu, meus irmãos, a minha filha, meus sobrinhos, a minha avó, a minha mãe, todo mundo usando óculos. E aí você foi condicionando, levando a dinâmica, né, aos caminhos que ela tem que ser, e eu fui caminhando nas minhas gerações, parei na minha mãe, fui indo. Quando chegou na avó da minha mãe, né, que é a nossa geração negra da família, a partir dali, chegou na avó da minha mãe, que seria a minha atriz-avó,
eu comecei a me emocionar muito, assim, comecei a chorar muito. E nessa hora que eu chorei, eu fechei muito os olhos. Comecei a fechar os olhos e caminhei para uma geração a mais. Que até ali eu não sabia quem era, assim, eu não conseguia identificar se era a mãe da minha trisavó ou o pai da minha trisavó, né? Hoje eu sei que é o pai da minha trisavó, porque depois dessa dinâmica eu já conversei com a minha mãe, né? Então hoje eu sei que é ele assim. Então hoje eu já sei toda a história. Então no dia, quando chegou, eu me emocionei muito, assim. E aí, quando eu saí da minha trisavó e fui para o campo do pai dela, que seria já a geração acima, meu olho fechou muito. Na hora eu não consegui identificar se era muito mulher ou homem. Eu sentia um homem, mas assim fiquei meio confusa, mas eu sentia um homem com os olhos muito fechados, muito fechados. Eu não conseguia abrir os olhos. Né? No primeiro momento parecia os olhos fechados. Depois, conforme eu fui sentindo, eu sentia 2 buracos nos meus olhos. E o que me chamou muita atenção para mim, que eu comento hoje assim, porque depois tu fica lembrando do que tu passou na situação. A situação no momento, ela é muito emocionante, então vem muitos sentimentos que depois para te contar tu não lembra tudo. E aí depois tu fica revivendo, aí você começa a lembrar. Então na hora assim que eu fiquei com os olhos muito fechados, as lágrimas parecia que não conseguiam escorrer. E eu chorava muito, os olhos bem fechados. E o engraçado é que nesse dia eu tinha feito botox uns dias antes. E aí, e aí ela dizia assim, Val, tu não enruga muito a testa, porque eu tenho essa parte de ficar bem sisuda, né? E lá na hora eu não conseguia, eu me lembrava, eu dizia, gente, eu não posso enrugar a testa. E aí eu ficava assim, com os olhos bem fechados. E aí eu dizia assim, gente, mas é muito engraçado, porque eu não consigo voltar, eu não conseguia voltar para mim e abrir os meus olhos. E chorava muito, me emocionei muito, era um momento de muita tristeza para essa pessoa, uma escuridão muito forte. Eu sentia essa escuridão, eu sentia os buracos nos meus olhos, como se eu não tivesse realmente, não, além da parte ocular ali, não tinha, parece carne e tudo assim, era buraco mesmo. E as mãos cerradas assim para baixo, né? Os punhos bem cerrados assim para baixo. Um cansaço assim, eu tava meio amoadinha assim, eu ficava meia, né? E sentia isso em toda a parte do meu corpo assim, tremia de cima a baixo assim o corpo, né? E aí quando você diz deixa para ele, aquela parte toda dinâmica, deixa o que é deles é dele, você entrega com carinho e vamos seguir a sua vida um pouco diferente, mesmo amando o teu antepassado. Quando eu volto, no que eu volto, meus olhos abrem. Né? Então, assim, mas aí eu pensei, gente, olha só. Aí quando eu fui voltando, isso já foi tomando consciência. Eu disse, olha só, a gente repetiu um padrão, né, de um antepassado meu, em que lá teve muita dor, em que nós, por amor a ele, estamos repetindo de formas diferentes. Eu tenho uma irmã, a minha irmã mais nova, ela é cega de um olho, né? Olha só. E aí eu tenho problema de miopia seríssimo, eu não fico sem óculos nunca. Minha filha usa lente de contato, a minha mãe usa óculos. Nós somos em 5 irmãos, todos usamos óculos. Sobrinhos meus. Grau alto, né? Todos são grau altos. Eu tenho 5,5 graus de miopia. Né? Minha filha não fica sem lente, eu acho que ela deve ter uns 13, eu não lembro direito. A minha mãe usa, minha avó usava. Então, e gente da geração da minha avó ali, que eu lembro, a minha mãe é filha única, né? Mas as irmãs da minha avó, tias, parentes, primos, que eu me lembro dessa geração, muitas pessoas usam óculos. Então, são uma coisa assim que eu pensei, gente, olha só, é muito... Tipo, é muitas pessoas, né, que vêm repetindo um padrão que eu só me dei conta ali naquele momento. E aí, depois disso, ainda eu fui conversar com a minha mãe. A minha mãe disse que realmente a minha trisavó, que é que é a avó da minha mãe, ela é filha de um africano com uma italiana. E não aceitaram o casamento, na época era da escravidão, ainda tinha aquele... Porque eles são bem antigos, a idade era bem avançada. E a minha mãe me disse que na época não aceitavam por ele ser negro. Eles viveram escondidos por muitos anos e eles sofreram muito. Mas a história da cegueira minha mãe não consegue identificar, porque é uma geração já bem, né? Então a minha mãe não sabe, eles morreram muito tempo. E aí uma dúvida que eu tenho. No dia, eu até perguntei se você era descendente de negros, você falou que sim, né? Sim. E se teve escravos na sua família. Sim. E aí eu até falei, olha, me dá a sensação que alguém tentou fugir, né? E que arrancaram os olhos dessa pessoa, porque... Por isso que eu perguntei, tem negros na sua família? Você é descendente de escravos, né?
Você sabe se alguém tentou fugir e arrancar os olhos como punição? Isso daí é dessa árvore da família ou não? Só para eu entender, porque naquele dia foi toda a sensação e a palavra que veio logo depois que vocês voltaram para mim, tanto que eu fui escutar de novo a dinâmica, a primeira palavra foi liberdade. Eu tenho descendentes de negros nos dois lados, pai e mãe. Né? A minha mãe só sabe que esse pai da avó dela fugiu. Agora, se ele era cego, a gente não sabe, mas a minha mãe disse que ele fugiu realmente e viveu por muitos anos escondido. Ele só se libertou quando terminou a escravidão, né? E aí a minha mãe não sabe contar tudo, não tem como. A gente teria Então, que a investigar dinâmica mais. estava Mas mesmo eu tenho na minha e eu tenho na minha família os dois escravo. lados escravos, então provavelmente, né? E eu falo muito dessa questão e gente, o mais engraçado que me chama a atenção aí, porque eu falo muito essa história de que eu sou escrava, eu tenho que trabalhar. E se eu falo no dia da dinâmica, eu comentei contigo que eu falei quando eu cheguei em casa, eu não sabia o que ia acontecer na dinâmica. E eu já estava sentindo, porque eu não sabia, né? A gente não sabe o que vai acontecer na dinâmica. A gente sabe o tema, mas não sabe para onde ela vai ser levada. E aí, nesse dia, eu cheguei meio atrasada do trabalho, abri a porta e disse para meu marido assim: mas você não fez nada, não me ajuda, porque eu sou escrava dessa casa, eu sempre tenho que fazer tudo. E eu sempre falava essa palavra, uma coisa que está sempre comigo. Às vezes no trabalho, eu dizia: eu sou uma escrava mesmo. E olha como é, né? A gente traz coisas dentro da gente que a gente não imagina, mas que hoje eu sei que tudo que a gente é o que trouxe dos nossos antepassados. Né? Sim, Coisas boas a gente traz para a gente, com certeza, com mas algumas certeza. coisas que nos atrapalham a gente pode mudar e levar de uma forma mais leve, né? Sim, com certeza. E assim, uma coisa interessante que você fala, eu acho que é bom até compartilhar com as pessoas que vão assistir, né, esse vídeo, é a força mesmo, física, tá? Dos descendentes de escravos, né? Então, assim, quando a gente percebe o que tem de força das pessoas que vieram, né, que são descendentes de negros, que vieram para o Brasil e foram escravizados, é a força de trabalho, né? Então, em vez de falar assim, porque eu sou uma escrava mesmo, né? Trabalho e não recebo, né? Porque a gente fala assim, eu sou uma escrava. Agora você pode utilizar a força de trabalho, né, dos Isso. ancestrais para prosperar, né? E talvez até olhar do tipo, olha, vocês já trabalharam no pesado para que fosse mais leve para mim. Então, a partir do momento que hoje você tem um negócio próprio, né? Você tem um negócio que é seu, você, óbvio, trabalha muito. Até aquele dia lá era 9h30, você chegando em casa, né? Fala, ai, Maria, não acabei de chegar em casa. Que ótimo que você está trabalhando muito, né? Mas é igual você falou agora há pouco, receber tudo que você está trabalhando, né? Você trabalha, mas você recebe em abundância e com leveza. Isso. Eu acho que para mim chamou muita atenção quando você fala isso. Olha, eu estou trabalhando muito, mas está leve. E eu acho que é um pouquinho isso de se permitir trabalhar com leveza. Né? Isso veio muito para mim assim, nossa, tá bem diferente. Até depois da dinâmica, né? Pensando agora, claro, porque eu sempre trabalhei muito, mas tipo, eu nunca deixava uma cliente me ligava e dizia assim, Val, eu preciso ser atendida ao meio-dia. Eu não conseguia dizer para ela que eu precisava almoçar para não atender ela ao meio-dia, porque parecia que não era justo. Gente, mas é super justo, né? Super, né? É super justo Almoçar eu poder preparado. almoçar para depois atender ela. Eu não conseguia. Às vezes eu tinha uma cliente logo em seguida, eu atendia a cliente, mas eu não almoçava, porque eu não considerava justo para mim. Né? Eu dizia assim, não, eu tenho que atender, eu tô aqui para servir ela, então eu preciso atender ela. Né? Então, tipo, mudou muito assim a minha consciência depois dessa dinâmica, em várias situações. E isso, para mim, está claro, o permitir-se, né? A gente, muitas vezes, não se permite se cuidar. Então, é sempre Isso. servir ao outro, né? E é como Sempre. você, eu me sentia culpada. É como se você ainda carregasse aquela necessidade, né, de fazer pelo outro e não se cuidar. Eu acho que assim, um dos maiores aprendizados que eu vi durante essa maratona com as pessoas é esse cuidado que a gente se permitiu ter. Né? Você está me falando isso? Agora eu me permito almoçar, pelo menos. Eu estou trabalhando. E a gente teve alguns relatos das pessoas que falaram, nossa, agora eu estou tirando férias, eu estou me permitindo sair com a minha família
né? Eu estou me permitindo, e também junto com a minha família, passar, viajar, passear um pouco. Olha que coisa interessante, né? Não, e eu sempre fui assim, ó. Se você vinha no meu salão e eu te dissesse assim, ai, Maria, deu tanto a escova. Tu dissesse assim para mim, ah, tá, Val, vou te dar um pouquinho mais, né? Fica para ti uma bonificação. Na próxima vez que você viesse, eu daria outra coisa para ti. Eu nunca me permiti receber mais do que eu achava, né, o valor cobrado. Se eu não conseguia receber, eu sempre tinha que devolver alguma coisa. Eu sempre Sim, fui assim. Se tu me desse um presente, é, numa próxima encontro eu te daria outro presente. E eu não é o preciso, equilíbrio. eu tenho que entender que eu não preciso, né? Exato. Se você me Você deu pode. alguma coisa, é porque eu posso receber. Eu mereci isso. Eu não tô É, te devendo nada, você me deu e eu posso receber. E isso eu tô tendo essa consciência também do porquê eu sempre querer me dar para as pessoas, eu sempre querer me doar, eu sempre querer eu dar mais para os outros. Vem uhum. tudo dessa relação, né, da escravidão, de tudo que eles sofreram. Então eu também, para eu fazer parte dessa geração, eu também preciso sofrer por algumas coisas. Hoje eu consigo entender que eu não preciso, né? Exato, ainda bem, ô Val, ainda bem, né, que você falou. E isso não, Não hoje eu preciso entender que eu sou dessa geração, eu é, pertenço, mas e se eles já sofreram, né? Para que sim. eu Você pudesse, eles merece, sofreram isso para que eu pudesse ter uma vida mais leve. sim, você merece ter essa vida mais leve. Isso. É isso Isso mesmo. aí. Ai, que bonito, Val, muito É. bem. Mas E é essa difícil, questão, viu, Ed? Não é uma coisa que a gente aprende. Vamos fazer. Por isso que eu disse que eu quero a Maratona 2. Porque a gente não aprende na Maratona 1 e tô 100%. Porque a vida traz coisas pra gente que a gente acaba caindo de novo. E a gente esquece, e a gente vai entrando no automático. E quando a gente percebe, a gente tá fazendo tudo de novo. Então a gente tá. Eu acredito que o ser humano tem que estar em constante aprendizado, porque senão a gente não evolui. sim, sim. E olha que interessante, quando você fala, eu quero, você é uma das, você foi, né, das pessoas que estão no grupo, tem várias que querem fazer a Maratona 2, né? E aí eu Sim. acho interessante falar, não, sempre tem coisa. Por quê? Eu gosto daquele exemplo que eu dou da casca da cebola. Então a gente tira a primeira casca, quando você vai ver, tem algo, né? Embaixo. Então, tudo que Isso você aí. fizer, mesmo que as dinâmicas, né, sejam parecidas ou sejam as mesmas, se você refaz, por isso elas estão gravadas, né? Você vai ver uma outra coisa diferente. Você E é começa a se assim, ó, é aprofundar. exatamente isso. Tem cebola que é desse tamanho, eu sou um cebolão assim, ó. Então eu tenho muita casca para tirar aí. Ai, Val, só você. E olha, e agora quando você fala eu preciso devolver o presente, você sabe qual a lei que a gente não quer dever, né? É a terceira lei sistêmica do equilíbrio. Do equilíbrio. Então, quando você recebe, é como se você ficasse melhor. Você está aqui, né? Aí uma cliente te deu alguma coisa, você está devendo. Aí você quer compensar. Por quê? Porque você não quer ficar devendo, né? Isso. O dever é muito difícil. Mas a gente tem que ver o lado positivo da troca. Quando você fica devendo, ou você dá um pouquinho mais, você tem algo para se encontrar, para você novamente se conectar. Então, quando você sai com os amigos, né, a gente brinca, porque mulher é muito assim, não, vamos dividir a conta. Aí você divide até os centavos, né? Por quê? Porque vocês não ficam devendo nada uma para outra. Os homens, né, ou dependendo do tipo de amizade, falam, não, deixa, hoje eu pago, na próxima você paga. Esse, na próxima você paga, você concorda que você tem um vínculo? E aí Sim. você se encontra novamente? Então, até você, é uma estratégia que muitas pessoas usam de forma inconsciente. Então, eu tenho certeza, né, no seu negócio, você sempre faz um agrado, você faz algo a mais, né? Isso. É essa consciência também que eu tive. Isso que de repente eu não soube me expressar. Realmente é isso. O que eu percebi? Que eu deixo as pessoas sempre devendo para mim. E as pessoas É, não querem ficar devendo, não é bom. isso, Então, o que acontece? Como ela sentiu, eu entreguei para ela um trabalho além do esperado, sim, provavelmente ela queria me retribuir de alguma forma para não ficar me devendo. E aí eu é sempre isso. estava. Então, eu nunca É, é. deixava, as pessoas que estão próximas de mim, eu nunca deixava elas ficarem em equilíbrio. E as pessoas Uhum, acabam se afastando, porque quando você deve, você se sente mal, você não quer. Então, exato, hoje eu percebo isso, essa consciência também uhum, eu tive durante a maratona, que que eu legal. dava demais. E as pessoas, quando queriam entrar nesse equilíbrio comigo, quando Você não chegava no permitia. equilíbrio, eu já fazia de novo. E aí a É, pessoa sempre tinha que estar.
Então, essa consciência também eu tive claramente, assim. São muitos insights que vai dando depois que termina a maratona, isso que é interessante. Parece que termina a maratona, a Maria diz assim, agora eu vou pegar essa pessoa pela orelha e todo dia eu vou fazer ela lembrar de mim. Porque todo dia acontecem situações que a gente lembra, meu Deus, e se eu vivi naquela dinâmica? Como eu tenho que agir? E aí você começa a pensar, não, eu vou agir desse jeito, eu vou agir daquela maneira. Gente, para mim foi muito claro, porque eu sou muito falante. Deus nos deu duas orelhas e uma boca. Então eu preciso primeiro ouvir, pensar, raciocinar e depois falar, né? Então as coisas ficam bem mais tranquila. E eu sempre, e a minha maratona me trouxe uma coisa muito importante, Maria, que é assim, ó, eu sempre fui muito emocional. E a vida sempre me cobrou muita racionalidade. E aí eu sempre ficava nesse conflito, eu sou emocional, mas eu preciso ser racional. E hoje eu sei que é o equilíbrio. Eu não preciso ser mais emocional ou mais racional. Eu preciso ter um equilíbrio entre razão e emoção. E a maratona está me trazendo isso também. Eu ter esse equilíbrio de razão e emoção. A emoção conta muito, né, na nossa vida e em várias situações para a gente hoje. Então, para mim, assim, eu digo, a maratona foi um divisor de águas na minha vida. E depois eu senti em várias dinâmicas, como a gente sempre diz, mas essa dos meus antepassados escravos foi a que me abriu caminhos assim, e era uma dinâmica que eu nem sabia o que fazer. Lembra que você ainda ficava me perguntando, Val, mas você não tem nada, né? Parecia que você também já estava sentindo, né? Parecia não, você também já estava sentindo, porque você me disse duas vezes, mas você não tem nada, todo mundo tem alguma coisa. E aí você disse assim, deixa o teu corpo falar, esquece a razão e deixa a emoção falar. E aí tudo aconteceu. E eu conversando com a minha mãe, sabe? Nossa, minha mãe é evangélica, então às vezes eu fico meio com pudor de comentar algumas coisas com ela. Foi tão leve, tá sendo tão leve falar com a minha mãe, que assim, ó, como eu era boba. Para. Eu lembro até que me chamou a atenção também quando você falava assim, nossa, Maria, toda vez que a gente faz uma dinâmica de mãe ou pai, né? No dia seguinte, a sua mãe ligava, porque ela não mora na tua cidade, né? Não sei se ela mora em outro estado. E assim, você tá num canto, ela tá no outro, né? Isso aí. E aí agora a minha relação com a minha mãe assim, ó, mudou 100% com a minha mãe e meu pai. A nossa relação agora é só de amor, sem julgamentos e sem cobrança. Mudou assim muito, sabe? E ela não mudou nada. Isso que é o mais interessante. Minha mãe ela é exatamente quem ela era antes. Quem mudou fui eu, a minha postura. Eu tive consciência de uma coisa que eu precisava ter, né? No momento certo, depois de 45 anos, né? Eu tive essa consciência e é só prazer. Que legal. Ai, Val, eu adorei bater esse papo com você. A gente ia ter essa conversa apenas para falar sobre a dinâmica e dessa consciência, né, que você teve dos seus ancestrais, o quanto você ser descendente de escravos interfere no seu dia a dia. Mas no fim você falou tantas coisas, né, que vão ajudar as pessoas a refletirem, não só essa questão da descendência, né, que a gente carrega, o que isso traz no nosso dia a dia. Você falou coisas muito mais bonitas, a questão da postura. Acho que isso ajuda tanto as pessoas a entenderem que você não precisa fazer nada além de mudar a sua postura, né? Você fala assim, não, eu preciso contar para minha mãe, eu preciso fazer a dinâmica com a minha mãe. Não, você não precisa. Você mudou, né? Tudo ao redor muda. Essa questão do teu trabalho, você fala, eu estou trabalhando igual, eu só não sei o que está acontecendo porque o ticket médio, sei lá o que aconteceu, isso né? Aí. Aumentou muito. Né? Então, é você trazer os clientes certos para você. Isso daí, acho que é de uma riqueza, né? E só para concluir, uma questão de preço e valor. Né? A gente fala muito dessa diferença. Uma coisa é o preço que se paga. O outro é o valor que você entrega. Então, pode ser que o teu preço, você esteja cobrando um preço justo, que é isso. Mas como o valor entregue é muito maior, né? É essa questão do valor. É isso que traz essa fidelidade. Quando você fala, eu vou atender os clientes certos para mim. Talvez antes não viessem os clientes certos. Agora vem, né? Então ele paga um preço, mas o teu valor é tão maior que vale a pena. Né? Então, vale a pena. Esse valor é tão maior que vale a pena. Né? E talvez isso também te traga tanta prosperidade, essa abundância,
que você relata com tanta frequência, né? Toda vez que você manda um vídeo, manda uma mensagem, eu fico tão feliz. E acho que também estimula o grupo. Gente, é que assim, ó, a maratona foi tão transformadora na minha vida que a gente tem vontade de contar para todo mundo. A Edna fez um depoimento também de que se todas as pessoas fizessem a maratona, o mundo seria muito melhor. A gente não estaria passando por tantas coisas que a gente está passando, não teria tantos problemas, porque ela é transformadora. E a gente tem condição, né, de ser um ser humano melhor, porque Deus criou seres humanos bons. A gente se torna, ao longo dos anos e ao longo da vida, um ser humano não tão bom. Né? Então a gente tem esse poder dentro da gente e ela foi transformadora. Se eu pudesse assim trazer muitas pessoas, eu traria com certeza, né? As pessoas que eu indiquei para fazer já fizeram o master e com certeza na próxima maratona tua vai ter muita gente que foi por minha causa. Ah, que linda! Viu? Aí você virou o instrumento, né? Você acabou sendo o instrumento de multiplicação. Aí eu falo muito que a minha missão é despertar o divino no maior número de pessoas. E esse divino, eu falo durante a maratona, que é o que há de melhor dentro de cada um. Isso. Né? As pessoas ficam assim, não, porque ela está falando de divino, que é Deus também. Né? Mas é aquilo que há de melhor dentro de você. Eu acho muito bonito quando você compartilha, eu fico feliz da vida. E é como você sempre diz, independente de religião, a gente sempre crê em alguma coisa melhor do que a gente. Né? Independente de religião. Eu, claro, sou católica, então eu creio que Deus está dentro de mim. É esse Deus que eu quero despertar dentro de mim para que as pessoas possam ver. Né? E isso independe de religião. Né? A maratona não tem nada a ver com religião, é uma coisa muito real, né? Que completa, é uma força real, completa dentro da gente. E as coisas depois dela acontecem tão sutil e toda hora. Isso que eu te digo, toda hora acontecem coisas, né? No meu dia a dia, toda hora, ao acordar, ao ir deitar, acontecem as coisas que eu me maravilho, assim, fico agradecida por eu poder estar enxergando a purpurina agora, bem e bonita. Você conseguiu enxergar a purpurina, é isso aí. É para poucos, viu, Val? Né? Todo mundo enxerga. Quem fizer a maratona vai entender o que a Val tá falando da purpurina, né? Mas isso todo mundo enxerga isso, viu? E é o nosso alimento, né? É o nosso alimento diário, assim, sabe? Eu acho que... eu sempre digo, né? Se eu ficasse conversando contigo horas, aí a gente ia ficar. Porque eu te admiro, né? Eu acho que você foi a pessoa certa para entrar no meu caminho na hora certa, no momento certo, para que eu pudesse me transformar, com certeza, na minha melhor versão. Então, você é uma pessoa que eu vou levar comigo sempre, é uma pessoa que eu te sigo. Né? Hoje, a gente fala muito de você em nossos grupos. Fomos em 3 pessoas que fizeram maratona, eu, o Fran e o Aldacir. A gente fala muito de você durante o dia, quando a gente conversa. Então, você é uma pessoa que eu vou levar para minha vida, assim, com forma de gratidão, porque você realmente transformou a minha vida com a maratona. Realmente, assim, para mim, foi transformador. Obrigada, Val. Nossa Senhora, que declaração! Não, mas é verdadeira, Maria, e é de coração, assim, sabe? As pessoas que me conhecem me dizem, Val, você tá muito leve. Né? Elas não me... E é engraçado que elas me diziam assim, você não mudou, você só tá leve. Olha que interessante. Né? Eu não precisei mudar nada, eu só fiquei mais leve, né? Então, e você me lembra todos os dias aqui em casa, porque antes de eu começar a maratona, a minha filha, a frase que ela mais usava é, mãe, tá tudo bem. Eu te comentei isso já, né? Mãe, tá tudo bem. Qualquer problema, ela dizia, mãe, tá tudo bem. Mãe, tá tudo bem. E eu dizia assim, não tá nada tudo bem, eu odeio essa palavra. E quando a gente começa a maratona, você sempre diz, tá tudo bem, sem julgamento, a vida foi assim e tá tudo bem. E aí essa palavra ficou para mim quando eu terminei a maratona, eu disse para minha filha, tá tudo bem. A vida tá tudo bem. Ai, que linda, eu não estava sabendo, acho que você não tinha comentado. Né? Sim, a minha filha sempre usa essa frase. Quando há alguma coisa errada, ou alguma coisa que não tá como a gente planejou, ela sempre diz, mãe, tá tudo bem. Sabe, mãe, tá tudo bem, né? E aí eu disse para ela, você veio para me ensinar, e a Maria veio para completar esse ensinamento. Ai, que fofa. Nossa, obrigada, Val. Eu tô super feliz. Né, se ligou para fazer essa conversa para o Dia da Consciência Negra e no fim foi muito mais profunda. Eu queria te agradecer. Que bom. Mais. Tá bom? Que bom, Maria. Eu que agradeço. Obrigada, Val. Eu vou terminar aqui. Bom final de semana, né? Que você possa também. curtir. E a gente vai se ver nessa próxima maratona. Vamos sim, com certeza. A gente vai se ver muito ainda.
Beijo, Sim, tchau. com certeza.